Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Relembrando que precisamos manter os cuidados em relação à Covid-19. O uso da máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos são cuidados diários que precisamos manter. Ok? Em nossa última aula de matemática, nós conversamos a respeito das medidas de capacidade e conversamos também a respeito das receitas que apresenta uma diferença em sua representação, que são os números fracionários. Espero que você não tenha ficado com dúvidas em relação a isso. Em nossa aula de hoje, iremos continuar a nossa conversa a respeito de medidas de capacidade. Um tempinho para que você organize este material e possamos iniciar a nossa aula. Prontinho, pessoal? Para iniciar a nossa aula de matemática e movimentar aí os neurônios de você, estudante, eu trago já, no início da aula, um desafio. Observem. Uma pessoa tem duas embalagens vazias. Uma de 3 litros, trouxe aqui, e outra de 2 litros. Aqui estão as duas embalagens. Como ela pode usá-las para medir exatamente 1 litro de água? Se temos uma embalagem de 3 litros e uma embalagem de 2 litros, como é que nós podemos medir 1 litro de água usando embalagens de 3 litros e de 2 litros. Eu disse que era um desafio para iniciarmos a aula de matemática já pensando. Pense, reflita aí em sua casa, vá ao seu caderno de matemática e descreva como é que uma pessoa pode medir 1 litro de água usando estas duas embalagens. Vou dar um tempo para que você descreva aí em seu caderno.
Prontinho, estudante? Desafio realizado, concluído aí em seu caderno? Vamos conferir? Como uma pessoa com duas embalagens vazias, uma de 3 litros, a outra de 2 litros, pode usá-las para medir exatamente 1 litro de água? O que será que você escreveu aí em seu caderno? Vamos lá? Opção número 1. Temos mais de uma resposta. Opção número 1. Podemos encher o frasco de 3 litros e despejar este líquido aqui dentro do frasco de 2 litros. Irá caber apenas 2 litros. E irá sobrar neste recipiente um total de 1 litro. Essa é a resposta 1. Aí em seu caderno, você acertou? Mas nós temos uma segunda opção. Resposta número 2. Podemos encher o recipiente de 2 litros de água, despejá-lo no recipiente de 3 litros. Se eu despejar 2 litros no recipiente de 3, ainda irá sobrar um espaço aqui nesse recipiente, correto? Encho novamente a minha garrafa de 2 litros e despejo de novo na garrafa de 3 litros. Bom, aqui irá comportar apenas mais 1 litro e irá sobrar nesta garrafa de 2 litros um total de 1 litro de água. Olha que fascinante esse pensamento matemático que tivemos que realizar. Espero que você tenha gostado e que ele tenha colocado você em movimento. Tudo bem, estudante? Vamos conversar sobre a água. Conteúdo importante quando estamos discutindo medidas de capacidade. Vamos lá, estudante. Ainda seguindo a respeito da água. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3.300 litros de água por mês.
3.300 litros de água por mês. É bastante água que consumimos, não é mesmo? Mas acontece que nós gastamos, em média, por dia, um total de 110 litros de água. Isso para atender às nossas necessidades de consumo e também às nossas necessidades de higiene. Estamos vivendo uma situação em nosso país e principalmente aqui no estado do Paraná, de crise hídrica, que faz com que precisamos manter cuidados de consumo e de racionamento da água, que são importantes. Vamos continuar? No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros de água. Vamos comentar aqui, estudante. Se uma pessoa que consome, em média, por mês, um total de 3.300 litros de água e diariamente ela consome, em média, 110 litros de água, quando pensamos em nosso país e na informação que trago, de que no Brasil esse consumo pode chegar a 200 litros de água por dia, isso quer dizer que nós, brasileiros, costumamos consumir o dobro do que esse 3.300, que seria um total de 6.600 litros de água por mês. Pensando na crise que estamos vivendo, no racionamento que se torna necessário, nesse consumo da água que precisa ser consciente, precisamos rever um pouco dos nossos hábitos, não é mesmo? Vamos continuar? Um pouco mais da metade da água é gasta no banheiro, em banhos, em descargas e outras utilizações. Para poupar recursos e dinheiro, é fundamental economizar e adotar novos hábitos. Precisamos pensar sobre isso, conversar com nossos familiares, pois nós somos esses brasileiros. Somos nós, eu, você aí de sua casa, seus familiares, meus familiares, que precisamos rever esses hábitos do consumo da água que estamos tendo, não é mesmo? Um pouco mais da metade de 200 litros corresponde a quantos litros? Se nós utilizamos um pouco mais da metade desta água com a nossa higiene pessoal, no banheiro, quanto corresponde um pouco mais do que a metade? Quanto seria a metade de 200 litros? Um pouquinho mais do que 200 litros de água. Seria quanto? Mais de 50 litros? Menos de 50 litros? Mais de 100 litros ou menos de 50 litros? Vou dar um tempinho para que você pense a respeito de qual será a alternativa correta.
Vamos lá? Um pouco mais da metade de 200 litros corresponde a quantos litros? Vamos pensar? 200 litros, 200 corresponde a 2 centenas. Uma centena, 100. Mais uma centena, 100. Juntando isso, eu tenho um total de 200. A metade é apenas uma centena. Então, metade de 200 é 100. Mas a situação pede para que pensemos um pouco mais do que a metade. Um pouco mais da metade seria a nossa opção da letra C, ou seja, mais de 100 litros. Não é mesmo? Imagino que você tenha acertado essa questão aí em seu caderno. Mas vamos continuar conversando a respeito desses cuidados, desse consumo consciente e desses novos hábitos que precisamos desenvolver em nós, não é mesmo? O banho, ele deve ser rápido. 5 minutos são suficientes para higienizar o corpo. A economia é ainda maior se, ao se ensaboar, você fechar o registro. É assim que você costuma tomar o seu banho? Fazer a sua limpeza, a higiene do seu corpo? Você tem esse hábito de, ao se ensaboar, fechar o registro? Precisamos pensar nisso. Será que nós, brasileiros, temos esse costume de tomarmos nosso banho em apenas 5 minutos? A informação diz que é o tempo necessário e suficiente para que nós possamos cuidar de nossa higiene. Vamos continuar? 5 minutos de banho consomem 45 litros de água. 5 minutos de banho consomem 45 litros de água. Bastante, não é mesmo? Normalmente, as pessoas gastam, nós, brasileiros, gastamos 15 minutos no banho. 15 minutos no banho consome quanto? Vamos pensar juntos? 5 minutos consome 45 litros de água. Mais 5 minutos são mais 45 litros de água. Mais 5 minutos são mais 45 litros de água. Uma pessoa que normalmente gasta 15 minutos para tomar o seu banho, quanto ela consome de água? Vou dar um tempo para que você resolva e responda isso em seu caderno.
E aí, pessoal, prontinho? Vamos lá? Normalmente, as pessoas gastam 15 minutos. 15 minutos dá um total de um consumo de quanto em relação à água? Observem que nós representamos o 45 3 vezes. Quando dizemos 3 vezes, eu estou me referindo a 3 vezes o 45. Que é uma operação de multiplicação. Isso quer dizer que nós podemos somar o 45 mais o 45 mais o 45, ou nós podemos resolver a operação de multiplicação. Nós vamos hoje estar fazendo nos dois formatos. Muito bem. Resolvendo na forma de operação de adição. Então, 45 mais 45 mais 45. Observem que eu tenho algoritmos apenas na ordem da unidade e da dezena. Então, vamos lá. Na unidade, nós temos 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5 dá um total de 15. Vamos representar apenas o último algoritmo. O 1 vai para a ordem que ainda será realizado. Lá na ordem da dezena, nós temos 4 mais 4 mais 4, mais o 1 que foi acrescido. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1 dá um total de 13. Vamos representar na ordem da dezena apenas o último algoritmo, que é o 3. O 1 vai para a ordem que ainda será somada. Agora, nós temos lá na ordem da centena o 1, que nós não temos com quem somar ele. Então, vamos apenas repetir. Pense, estudante, que se 5 minutos são necessários para higienizar o nosso corpo e podemos consumir apenas 45 litros de água, é um exagero quando gastamos 15 minutos, pois em 15 minutos de banho estamos consumindo um total de 135 litros de água. Precisamos rever os hábitos que nós temos, não é mesmo? Bom, mas eu comentei com vocês que iríamos resolver a operação de adição, mas também vamos realizar esta mesma operação no formato da multiplicação. Se são 45 mais 45 mais 45, nós temos o 3 vezes o 45. Numa operação de multiplicação, indicamos o valor que vamos multiplicar, ele se chama multiplicando, e o número que vai abaixo, que é o 3, é o multiplicador. O resultado de uma multiplicação, ele é o nosso produto.
Começamos a multiplicação pela unidade. Observem que na ordem da unidade nós temos o 5 e o 3. E na ordem da dezena nós temos o 4. Muito bem. 3 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Vamos apenas indicar o último algoritmo. O 1, ele vai para aquela coluna que ainda será resolvida. No mesmo processo da adição, esse mesmo princípio nós transportamos quando estamos numa multiplicação. Agora, fazemos o 3 vezes o 4. 3 vezes o 4 é 4 mais 4 mais 4. Já fizemos isso na adição. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, 3 vezes 4 é 12. Mas nós temos aquele 1 que está acima do 4. Este 1, que é um resto da multiplicação da unidade, nós iremos somar ao nosso resultado. Então, 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Observem que nós chegamos ao mesmo resultado que obtemos quando resolvemos na adição. O que você acha, estudante? É difícil resolver na multiplicação? Ou é mais simples do que resolver uma adição com 3 parcelas? Quando temos uma adição com mais parcelas, com mais valores, desde que eles sejam parcelas iguais, nós podemos estar representando não numa operação de adição, mas sim numa operação de multiplicação. Espero que este foi o primeiro momento que estamos realmente resolvendo uma operação de multiplicação, mas ela será muito presente em nossas próximas aulas. Vamos continuar? Se uma pessoa escova os dentes em 5 minutos com a torneira não muito aberta, ela gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes e ainda enxaguar a boca com um copo de água, consegue economizar 11 litros e 500 mililitros de água. Pensaram nisso? Eu gasto 5 minutos para escovar os dentes com uma torneira não muito aberta. Pois se uma torneira estiver bem aberta, o consumo aumenta em relação a esses 12 litros de água. Então, 5 minutos com uma torneira meio aberta ou pouco aberta é um consumo de 12 litros de água. Se apenas abrirmos a torneira para molhar a escova, fechar a torneira e ao enxaguar a boca usarmos um copo com água, nós vamos estar economizando 11 litros e 500 mililitros. Com a mudança de hábito, quanto podemos consumir de água ao escovar os dentes? Ou seja, se ao invés de deixarmos essa torneira aberta, mudarmos esse hábito, abrir ela para molhar a escova, fechar e ao enxaguar, usar a água que está em um copo, quanto vamos estar consumindo de água? 5 minutos de torneira não muito aberta consome 12 litros. Se mudarmos esse hábito para a torneira fechada, vamos estar economizando 11 litros e 500 mililitros. Então, de fato, gastamos quanto para escovar os dentes neste novo hábito? Vou dar um tempinho para que você possa resolver isso lá em seu caderno.
prontinho, pessoal? Vamos conferir? Com a torneira não muito aberta, por 5 minutos, gasta-se 12 litros. Molhar a escova e fechar a torneira, economiza-se 11 litros e 500 mililitros. Para encontrar qual é o consumo de água neste hábito de molhar a escova e fechar a torneira, precisamos realizar uma operação de subtração. Então, precisamos fazer 12 litros menos 11 litros e 500 mililitros. Então, representei o 12 na primeira linha e o 11,5 na linha de baixo. Quando resolvemos uma operação de subtração, o valor maior sempre precisa ficar acima. Observem que acima do 5 nós não temos nenhum algoritmo, então precisamos completar com o 0. No 12 litros não havia vírgula, não há necessidade. Então, representei também, indiquei com a vírgula, para que você possa interpretar e compreender que, numa operação de subtração com número decimal, precisa estar vírgula embaixo de vírgula. Isso é uma regra que ela precisa ser seguida, senão o nosso resultado sempre fica errado. Vamos lá. Nós temos 0. 0 não dá para tirar 5. Não temos como tirar 5 de 0. Então, nós precisamos fazer a transformação. Vou para a coluna do lado, onde está o 2. Vou retirar 1 deste 2. Eu tenho 2, eu retiro 1, vai ficar 1. Esse 2 está na ordem da dezena. Eu vou pegar esta uma dezena que retirei e vou convertê-la em unidade. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Agora já posso resolver ali em minha ordem da unidade. Tenho 10. Eu tiro 5, me restam 5. Na ordem da dezena, eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Observem que a vírgula eu também já repeti. E na ordem da centena, eu tenho também 1 menos 1, que vai dar 0. Então, se ao escovar os dentes, nós molhar a escova, fechar a torneira, vou estar economizando 11 litros e 500 mililitros de água. E vou estar consumindo apenas meio litro de água. Olha que economia tão importante para nós estarmos enfrentando neste momento de crise hídrica que estamos vivendo. Vamos pensar em nossos hábitos e vamos adaptar, modificar. Vamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Vamos continuar ainda pensando em novos hábitos. Em uma casa, lavando a louça com a torneira meio aberta, em 15 minutos são utilizados 117 litros de água. Em 15 minutos, com uma torneira meio aberta, consome-se 117 litros de água. Se deixar a torneira fechada ao lavar a louça, o consumo pode chegar a 20 litros de água. Se ensaboarmos essa louça, deixarmos a torneira fechada e abrirmos ela apenas como quando formos enxaguar essa louça, vamos estar consumindo apenas 20 litros de água. E não os 117 gastos
quando deixamos a torneira meio aberta, ou quando abrimos e fechamos, ensaboamos e enxaguamos. Pegamos outra peça, ensaboamos e enxaguamos. Quanto se pode economizar? 117 litros de água são consumidos com uma torneira meio aberta num tempo de 15 minutos. Se criarmos esse hábito de manter a torneira fechada, vamos consumir apenas 20 litros de água. Então, estaremos economizando quantos litros de água? É mais uma lição para que você possa pensar e resolver aí em seu caderno. Prontinho, pessoal? Torneira meio aberto, consome-se 117 litros. E com a torneira fechada, 20 litros. Então, estamos economizando quantos litros de água? Precisamos realizar 117 menos o 20. 7 menos o 0 é 7. Na ordem da dezena, eu tenho 1 e preciso retirar 2. Não tenho como retirar 2 de 1. Então, eu vou na ordem da centena e transformo essa minha uma centena em dezena. Eu tinha uma centena, fiquei com 0. E uma centena corresponde a 10 dezenas. Como já tenho uma dezena nesta ordem, fico com o total de 11. 11 menos 2, me restam 9. E na ordem da centena, eu não tenho nenhum cálculo ali para realizar. Então, se criarmos o hábito de, ao lavar a louça, mantermos a torneira fechada, estaremos economizando 97 litros de água. Encerramos aqui mais uma aula de matemática. Espero que as reflexões que procurei discutir com você traga bons resultados. Nos encontramos em nossa próxima aula. Até, pessoal!